Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado com 4 jogos, a 27ª rodada, 8ª rodada do retorno. O Fortaleza goleou em casa o Bahia no Castelão por 4-1 e reassumiu a 2ª posição na tabela. O Vitória fez o tema de casa contra o Juventude e deixou a zona de rebaixamento, está fora do Z4 o Vitória. Quem entrou foi o Fluminense. Perdeu no Maracanã Clássico no finalzinho para o Botafogo por 1-0 e retornou ao Z4. E o Corinthians, hein? Na estreia de Depay, venceu de goleada por 3-0 o Atlético Goianiense, mas mesmo assim não deixou nesta rodada a zona de rebaixamento. O que estará em disputa, ou está em disputa na rodada ainda, que termina nesse domingo, com mais 6 partidas. 4 jogos no sábado, 6 no domingo. Nesse domingo, em jogo, um lugar no G4, entre Flamengo e São Paulo. Um dos dois vai fechar a rodada no G4. E também um lugar no G6, ou para o Bahia ou para o Cruzeiro. São as duas questões que vão estar em jogo neste domingo, no encerramento da 27ª rodada, a 8ª do retorno. Falar sobre a rodada e projetar os jogos desse domingo, em seguida, aqui no Plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Tá aqui o site, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho. Paulinho, você entra lá, te inscreve no site, deposita teu primeiro depósito e coloca o código Paulinho para receber aí 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Na sequência eu falo dos jogos deste sábado, antes a nova classificação. Vamos lá. Botafogo é líder, tem 56 pontos na tabela. Abriu nesse momento 4 de vantagem sobre o segundo colocado, que agora é o Fortaleza, que tem 52 pontos. O Palmeiras joga na rodada ainda. O Palmeiras joga nesse domingo contra o Vasco da Gama, lá em Brasília. E se o Palmeiras vencer, vai chegar a 53 pontos e ultrapassa o Fortaleza. Na pior das hipóteses, o Botafogo fecha a rodada com 3 pontos a mais que o segundo colocado, se o Palmeiras vencer. Se o Palmeiras não vencer o Vasco, aí o Botafogo fecha com 4 pontos a mais que o segundo colocado, que no momento é o Fortaleza, que tem 52 pontos na tabela. Flamengo é quarto colocado, tem 45. No momento, fechando o G4, a zona de classificação para a chamada fase de grupos da Copa Libertadores da América. São Paulo é quinto colocado, tem 44. O Bahia é o sexto com 42. Já jogou na rodada, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que joga amanhã. O Cruzeiro é sétimo colocado, tem 41. O Cruzeiro joga amanhã contra a equipe do Cuiabá, 6h30 da noite, na Arena Pantanal. O que vai estar em jogo na rodada, pessoal? Depois eu passo a parte de baixo da tabela aqui. Só 2 questões. Uma entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo pega o Grêmio, 6h30 da noite na Arena. E o São Paulo, às 6h30, joga no Morumbi contra o Internacional. O Flamengo, se vencer o Grêmio, vai a 48 e fecha a rodada no G4. O São Paulo só poderá ultrapassar o Flamengo, primeiro, vencendo o jogo. O São Paulo tem que vencer o jogo. Vencer o Inter no Morumbi. Aí o São Paulo vence, vai a 47, vai torcer para o Flamengo não vencer o Grêmio. Então, vitória do São Paulo e tropeço do Flamengo, empate ou vitória do Grêmio na Arena, o São Paulo ultrapassa o Flamengo e termina a rodada ele, São Paulo, no G4. Se o São Paulo empatar, pessoal, o São Paulo não vai ultrapassar o Flamengo. Por quê? O Flamengo, por exemplo, só se o Flamengo for goleado pelo Grêmio, né? O Flamengo tem 45 pontos, 13 vitórias. Digamos que ele perca por um gol de diferença, vai ficar com um saldo 10. São Paulo empata, fica com saldo 8. 45, saldo 8. A não ser que o Flamengo perca por 4-0 ou mais para o Grêmio. Aí o São Paulo pode empatar seu jogo com o Inter para ultrapassar o Flamengo. Bahia e Cruzeiro. O Bahia já jogou, tomou 4-1 do Fortaleza lá no Castelão. O Cruzeiro tem que vencer o jogo. O Cruzeiro joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, 6h30 da noite. O Cruzeiro tem que vencer o jogo. Por quê? Se o Cruzeiro empatar o jogo, não vai passar o Bahia. O Bahia tem 42 pontos, 12 vitórias, saldo 7, 38 gols marcados. Se o Cruzeiro empata com o Cuiabá, por exemplo, vai a 42 pontos, 12 vitórias, vai ficar com o saldo 7, mas tem 34 gols marcados. Então o Cruzeiro tem que vencer a partida, tem que vencer o Cuiabá na Arena Pantanal para terminar a rodada à frente do Bahia, consequentemente terminar a rodada no G6.
fora de qualquer condição para brigar pelo G6 e que também não vão entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. O Inter, que tem 38 pontos, o Vasco, que é nono colocado com 35, o Atlético Mineiro, 10º colocado com 33, Juventude, que é 11º com 32, Bragantino, 12º com 31, Atlético Paranaense, 13º com 30 pontos. Aí vem uma galera aqui com 28 pontos. 3 que estão fora da zona de rebaixamento e um que está dentro do Z4. Grêmio, 14º, 28 pontos, 8 vitórias, saldo negativo 5. Vitória, 15ª posição, 28 pontos, 8 vitórias, saldo negativo 10. Criciúma, 16º colocado, também com 28 pontos, mas com 7 vitórias, uma menos que Vitória e Grêmio. Corinthians, 28 pontos, 6 vitórias. Então, já é certo que, pessoal, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense fecham a rodada no Z4 na zona de rebaixamento. Por quê? Corinthians e Fluminense e o Atlético já jogaram. Cuiabá vai jogar na rodada ainda. Mas se o Cuiabá vencer o Cruzeiro, vai a 25. O Criciúma já tem 28. Então, Corinthians com 28, Fluminense com 27, Cuiabá com 22 no momento e Atlético Goianiense com 18, esses 4 é certo que fecham a rodada na zona de rebaixamento. Ninguém entra, ninguém sai na zona de rebaixamento nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, rodada que termina nesse domingo. 4 da tarde tem Vasco da Gama e Palmeiras. Tem Atlético Mineiro e Bragantino. 6h30 da noite, Grêmio e Flamengo, Cuiabá e Cruzeiro, São Paulo e Internacional. E às 8 da noite, fechando a rodada no estádio Heriberto Wilson e Criciúma, tem Criciúma e Atlético Paranaense. Certo então? Ou Flamengo ou São Paulo. Um dos dois fecha a rodada no G4 junto com Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Cruzeiro ou Bahia. Um dos dois fecha a rodada no G6. É o que poderá mudar com os jogos deste domingo. Para fechar, falar um pouco dos jogos do sábado. Deixa eu começar com o vice-líder. Fortaleza, que atropelou o Bahia, venceu o Bahia por 4-1 no Castelão. Marinho 2 vezes, Pochettino e Renato Kaiser marcaram os gols do Fortaleza. Para o Bahia descontou o Everaldo. Bahia que volta a jogar domingo da próxima semana, dia 29, em casa, na Fonte Nova, em Salvador, contra a equipe do Criciúma. E o Fortaleza também joga domingo, também joga em casa, no Castelão, em Fortaleza, contra a equipe do Cuiabá. Vitória fez o tema de casa em Salvador, do Barradão, venceu o Juventude por 1-0, Gustavo Mosquito de pênalti fez o único gol do jogo e com a vitória, o Vitória deixou a zona de rebaixamento. São 2 vitórias seguidas do time baiano, que havia vencido o Atlético Goianiense, venceu agora o Juventude e com 6 pontos em 2 jogos saiu da zona de rebaixamento. Já o Juventude, o momento Ju não é nada bom. O Juventude tem apenas uma vitória nas últimas 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense em casa por 2-1, é a única vitória em 5 jogos. Tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas 5 partidas do Juventude, que volta a jogar contra a equipe do Bragantino, próximo domingo, dia 29, em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Vitória, também no domingo, joga no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Corinthians, pessoal, teve a estreia do Depay, do holandês Depay, entrou a 21 da segunda etapa, Coringão venceu por 3-0 o Atlético Goianiense, 2 gols do Romero, 1 gol do Garro, mas mesmo com a vitória, com a expressiva vitória do Corinthians, o Coringão não saiu na rodada da zona de rebaixamento, permanece entre os rebaixados. O Depay entrou a 21 da segunda etapa no lugar de Yuri Alberto. Coringão tem 2 vitórias nas últimas 3 rodadas, venceu o Flamengo e venceu o Atlético Goianiense, perdeu para o Botafogo, então 2 vitórias nas últimas 3 rodadas tem a equipe do Corinthians, que volta a jogar no domingo da semana que vem, dia 29, em Brasília, no estádio Mané Garrincha contra o São Paulo, é clássico paulista, mando de campo do São Paulo, vai acontecer esse clássico lá no Mané Garrincha, em Brasília. Já a equipe do Atlético Goianiense, que vem de 3 derrotas seguidas, perdeu na ordem para Cruzeiro, Vitória e agora Corinthians, volta a jogar o Atlético em casa no próximo domingo contra a equipe do Fluminense. Por falar em Fluminense, 0-0 no Maracanã, o empatezinho aqui, ó, Fluminense 0-0, o Fluminense estava com 28 pontos, com o empate estava fora do Z4, porque, ó, tivesse empatado 28 pontos, 7 vitórias,
saldo negativo 7, certo? O Criciúma tem saldo negativo 8. O Fluminense estava com um empate em 0-0 fora da zona de rebaixamento. Tomou o gol a 50 da segunda etapa, o Luiz Henrique marcou para o Fluminense, para o Botafogo. Derrota do Fluminense, com a derrota o Flu voltou para a zona de rebaixamento. Por falar em Botafogo, o Luiz Henrique marcou o 100º gol do Botafogo nessa temporada. Aliás, a única equipe que conseguiu chegar a 100 gols, então, gol histórico na temporada, do Luiz Henrique, marcando, portanto, hoje contra o Fluminense no Clássico no Maracanã, o 100º gol do Botafogo nesta temporada. Botafogo vem de 3 vitórias seguidas, venceu o Fortaleza, venceu o Corinthians, venceu agora o Fluminense, já não perde a 5 jogos do Botafogo, últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate. Botafogo que volta a jogar agora no sábado, dia 28, próximo sábado, dia 28, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Grêmio. É mando de campo do Botafogo, Botafogo e Grêmio no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Fluminense volta a jogar domingo, dia 29, contra o Atlético lá em Goiânia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Botafogo, nesse momento, 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o Fortaleza, 56 pontos. Tem o Botafogo, 52. Tem o Fortaleza, na rodada ainda, nos jogos de domingo, uma posição no G4 ou para o Flamengo ou para o São Paulo, uma posição no G6 ou para o Bahia, ou então ainda para a equipe do Cruzeiro. É isso aí. Tchau.